Salve pessoal, bora aí comentar, reagir aí ao vídeo de mais um vídeo aí do Apenas a Minha Opinião, um canal muito top que eu acompanho bastante, concordo muito com as opiniões dele, concordo, bate mesmo com a minha visão de mundo, do que eu acredito na política, tá? Que seria bom aí pra sociedade. E ele soltou um vídeo aí, verdade por trás do acidente do Lula. Vamos ver aí, cara, quando aconteceu aí o acidente do Lula, eu fui no Twitter, né? Fiquei sabendo pelo Twitter, porque o Twitter voltou, glória a Deus, né? E a gente conseguiu já ver as notícias, as informações. E aí todo mundo tava falando, o Lula cancelou a viagem pra Rússia porque ele estava de ressaca, né? Eu acredito, mano, eu acho que 90% de chance disso acontecer. Mas vamos ver aí, ele trouxe aí informações ou teorias, vamos dar uma olhada. Eu ainda não assisti, eu vou assistir junto com vocês essas verdades por trás do acidente do Lula. E eu trago aqui sempre a minha reação, reagindo aí junto com vocês, beleza? Então antes de começar o vídeo eu só peço uma coisinha bem simples que é de graça, tá? E não vai vir nenhum post em cima de vocês, que é o seu like e a sua inscrição aí para fortalecer. O pessoal tem deixado muito like, mas não tá se inscrevendo. Se inscreva no canal aí para fortalecer e a gente cada dia mais crescer, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Vamos lá então, a verdade por trás do acidente de Lula. O que escondem no dia do BRICS. O presidente Lula teve a sua viagem até a Rússia cancelada para um evento importantíssimo para a esquerda, né, que é o BRICS, por conta de um acidente doméstico. Segundo o que foi relatado, o Lula... Na verdade, essa reunião é importante porque a forma que a esquerda, né, a esquerda mundial aí tá tentando fazer uma moeda que possa ganhar do dólar. É uma guerra muito grande para a esquerda e muito importante realmente. E eu achei estranho o Lula não ir. Eu ainda acredito que seja por causa tava de ressaca. Mas vamos ver aí. Se encontrar com Putin e por conta desse acidente, que segundo foi relatado ele teve um traumatismo craniano, mas tá tudo bem, a viagem foi cancelada. Vocês não acham isso um pouco estranho, não? Pois é, meus amigos, olha... Mas do nada eu entrei no Twitter e eu vi lá Lula, falei, deixa eu ver o que aconteceu, porque esse cara já fez de errado aqui no Brasil. Aí vi lá, né, acidente. Falei, aí eu fui ver os comentários. Os comentários era, é ressaca. A maioria falando que era ressaca. E eu concordo, hein? Eu concordo. Talvez foi uma ressaca, bateu lá a cabeça e aconteceu. Eu vou dizer para você aqui o que de fato está por trás deste acidente doméstico de Lula, que impediu ele de ir pro BRICS, de se encontrar com Putin em um momento tão importante para eles, para a esquerda, né, no cenário internacional. Cara, e realmente, essa reunião é muito importante porque é o objetivo da esquerda, né? Conseguir criar uma moeda que seja mais forte do que o dólar. Então era muito importante para a esquerda aí. Não foi pequeno, o trauma foi grande na região hospital. Até que teve, inclusive, um ferimento corte contuso, teve que dar ponto e tudo. Mas mais do que isso, o que mostra que a queda, o trauma foi importante, foi que você teve esse chamado contragolpe e teve pequena hemorragia cerebral. Se teve que dar ponto, teve hemorragia, não foi uma queda simples. Foi uma queda forte mesmo. Talvez até o Lula estava inconsciente, quando com certeza a equipe médica chegou para atender ele, né? E realmente, isso eu trabalho no hospital, né? E eu sei as maiores coisas que acontecem com os idosos, queda, tá? Queda, porque normalmente os idosos ficam em casa sozinhos, porque os filhos têm que trabalhar, ou é viúvo, ou é viúva. E no caso do Lula, ele tem segurança 24 horas, então o atendimento é bem mais rápido. Mas você imagina um atendimento que demora aí para o SAMU chegar, ou até mesmo aqueles idosos que ficam em casa sozinhos. Quem vê talvez é a vizinha, ou quando a filha chega do trabalho, ou a neta chega da escola, consegue ver o vô ou a avó ali caída no chão. Na região temporofrontal do encéfalo. É um quadro que exames deverão ser repetidos durante a semana. Qualquer sangramento cerebral, de uma maneira teórica, pode aumentar nos dias consequentes, né? Agora eu te digo que o presidente também pode ter atividades normais, porém a equipe médica contraindicou um voo de longas horas. Primeiro ponto que me chama a atenção é o fato do Lula ter sofrido um acidente exatamente no dia de viajar para a Rússia, para um evento importantíssimo. Não, nós não estamos falando de um evento para fazer sala, não estamos falando de Olimpíadas. Olimpíadas é uma confraternização internacional, é importante de certa forma, mas o BRICS tem um contexto ideológico muito importante para a esquerda. Para quem não sabe, o BRICS é um bloco econômico, uma tentativa de um bloco econômico para bater de frente com o dólar e com os Estados Unidos, tá? E aí nós temos a Índia, a China, a Rússia, o Brasil, né? Quer dizer, o único país que não é, assumidamente falando, uma ditadura
ou uma monocracia que tá no BRICS, né, é o Brasil. O resto só gente boa, certo? Há um contexto ideológico, uma importância ideológica e econômica muito forte por trás do BRICS. Então, conhecendo bem o Lula e conhecendo bem a esquerda, seria praticamente impossível o Lula deixar de ir até o BRICS. Esse é um ponto importante. E aqui não tem nada a ver com o Putin, né? Que nesse caso, não sei o número exato do encontro que seria entre o Putin e o Lula e tal, mas esse seria o primeiro encontro deste mandato, desse terceiro mandato de Lula com o presidente Putin, tá? Então, assim, não tem a ver com o Putin, tem a ver exatamente com o BRICS. A maior desconfiança dele sofrer esse acidente exatamente no dia da viagem do BRICS é que me deixa com a pulga atrás da orelha, porque, cara, era capaz do Lula estar em coma e o Lula pedir pra levar ele acamado no leito até o BRICS, porque foi algo que a esquerda brasileira, juntamente com outras células da esquerda internacional, batalharam para construir. Então, para eles é muito importante, porque uma das principais pautas da esquerda, né, é lutar contra o imperialismo americano. Então, para isso, né, foi criado o BRICS, para fazer um bloco econômico que seja capaz de competir e até mesmo quebrar os Estados Unidos da América. Então, e esse realmente é o ponto, né? Porque é uma reunião tão importante e é onde a esquerda realmente quer conquistar essa moeda, como eu já disse, para derrubar aí os Estados Unidos do dólar. Então, cara, não tem uma lógica de falar, o Lula não queria ir. Não, aconteceu alguma coisa realmente muito séria. Então, Lula sofreu esse acidente exatamente no dia do BRICS, na Rússia ainda. Não, meus amigos, não. Tem alguma coisa aí que não tá me cheirando bem, tá? Outro ponto muito importante. O Lula não ir até o BRICS, principalmente em um momento onde a economia brasileira está pedindo socorro, também é estranho. Porque o que acontece? A esquerda e a grande maioria das pessoas que estão isoladas, que votaram no Lula pelo famoso rouba mais faz, que o Lula foi um político que fez pelos pobres, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, é o pessoal que não se aprofunda, tá? Se a esquerda lança o discurso de que foi Bolsonaro, que deixou tudo cagado, né, e a economia agora, ela tá passando maus bocados por culpa do Bolsonaro, ou por culpa do imperialismo americano, né, é algo que a esquerda, né, a base eleitoral do Lula e também essas pessoas mais simples, iriam aceitar essa narrativa numa boa. Olha, ele tá indo para o BRICS, porque é por culpa do imperialismo americano que a economia brasileira está travada, é por culpa do imperialismo americano, pelas dívidas deixadas pelo Bolsonaro e blá 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 blá, certo? Pois bem, pessoal, ele deixar de ir no BRICS, sendo que ele podia apresentar até mesmo esse encontro do BRICS e depois se vangloriar, que fechou acordo, fez isso, fez aquilo, com países árabes, tecnologia da China, tecnologia da Índia. Tem gente que pensa que a Índia é só lugar pra fazer aquelas receitas, né, de sair obrando tudo que tá na barriga, não, mas não, a Índia se tornou um polo científico de referência no mundo, pra quem não sabe, tá? Os caras estão mandando foguete pro espaço, né? A Índia tá bem forte no sentido tecnológico. Cara, então assim, é muito estranho o Lula não ter ido para o BRICS esse ano, muito estranho. E porque ele teve um acidente doméstico, porque ele caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo ucraniano, mas apesar desse traumatismo ucraniano tá tudo bem, estranho demais. Mas por que o Lula inventaria, uma hipótese, né, se de fato o acidente não aconteceu e o Lula estivesse inventando desculpa para não ir no BRICS, por que ele inventaria uma desculpa dessa? E por que ele até mesmo deixaria de ir no BRICS por conta de um acidente? Ou uma mentira, né? Inventaria uma mentira para não ir no BRICS, que é algo tão importante para eles, ainda mais se encontrar, né, com a China, com a Rússia, com a Índia, por aí vai. Primeiro, pessoal, nós estamos vivendo, como eu citei para vocês, um grande problema interno, que é a economia, tá? Segundo, o Brasil, ele tá passando por uma... Quando eu falo do Brasil, eu tô falando do governo Lula. Esse é o problema do governo Lula. E graças a Deus, os Estados Unidos, Israel, sabe muito bem que isso tem a ver com o governo Lula, não tem a ver com o povo brasileiro em si. Segundo ponto é que o governo Lula, o Brasil, tá passando por uma crise externa sem precedentes. O governo Lula atacou Israel, defendeu os terroristas do Hamas, e Israel agora respondeu Lula. E isso tá ecoando de forma muito negativa mundo afora, principalmente aqui dentro do Ocidente. Até mesmo, né, entre os democratas nos Estados Unidos, que apesar de serem de esquerda, apesar de serem democratas, cara, eles não apoiam jamais, eles não apoiam grupos terroristas, eles não apoiam o Hamas, eles defendem Israel até o talo, né? Eles são de esquerda, mas são nacionalistas, se tratando dos Estados Unidos, e são pró-Israel, como todo americano costuma ser, tá? Independente do seu viés ideológico. Então isso não pegou muito bem. Segundo ponto, o PT, partido do Lula, ele assinou lá um documento reconhecendo a vitória de Maduro, mesmo depois da perícia, mostrando que houve fraude por parte da ditadura. O Brasil está passando por uma fase financeira muito complicada, né? É um ponto relevante. E a gente só não está em guerra porque os países sabem que quem está no governo é o Lula, é um esquerdista. Porque pelas falas do Lula, como ele tem defendido Hamas aí e defendido Venezuela, cara, isso daí gera guerra fácil. Porém, graças a Deus aí, eles sabem que quem tá no governo é o Lula. É isso. Vamos ver aí o segundo ponto dele. Eu tava com minhas dúvidas se esse acidente realmente aconteceu, tá? Mas por que o Lula inventaria, uma hipótese, né? Se de fato o acidente não aconteceu e o Lula estivesse inventando desculpa para não ir no BRICS, por que ele... Cara, a questão é, o porquê o Lula não iria? Se é um interesse pra esquerda essa reunião, dá pra entender. Eu acredito muito que seja por causa da ressaca ou aconteceu algo muito sério mesmo nesse acidente, tá? E o governo Lula, o Brasil, tá passando por uma crise externa sem precedentes. O
governo Lula atacou Israel, defendeu os terroristas do Hamas, e Israel agora respondeu Lula. E isso está ecoando de forma muito negativa mundo afora, principalmente aqui dentro do Ocidente. Até mesmo, né, entre os democratas nos Estados Unidos, que apesar de serem de esquerda, apesar de serem democratas, cara, eles não apoiam jamais, eles não apoiam grupos terroristas, eles não apoiam o Hamas, eles defendem Israel até o talo, né? Eles são de esquerda, mas são nacionalistas, se tratando dos Estados Unidos, e são pró-Israel, como todo americano costuma ser, tá? Independente do seu viés ideológico. Então isso não pegou muito bem. Segundo ponto, o PT, partido do Lula, ele assinou lá um documento reconhecendo a vitória de Maduro, mesmo depois da perícia, mostrando que houve fraude por parte da... Cara, isso é a maior vergonha. E falar que aquilo ali é uma democracia. O Brasil tá caminhando pra isso aí, infelizmente. Ditadura. Outro ponto, nós estamos passando por uma crise interna muito séria, né? A crise econômica dentro do Brasil está sem precedentes. O governo tá ficando sem dinheiro no caixa. Por isso que Haddad tá metendo imposto no rabo de todo mundo. Haddad, ele não tá respeitando o teto de gasto, né? E agora, inclusive, o principal carro-chefe da campanha do Lula de 2022, a carne, está com um preço estratosférico. E quem tá sofrendo com isso são os mais E era a promessa, hein? Da picanha. Cadê a picanha na mesa? pobres. Pra você que não lembra, recordar e viver. O carro-chefe da campanha de Lula foi: vamos comer uma picanha e vamos tomar uma cervejinha. Vocês lembram disso? Pois é. Com o aumento da carne agora, a gente não tá falando de um aumento de 50 centavos, de R$1, não, pessoal. Nós estamos falando de um aumento. Em alguns lugares aí chega um aumento de 30%. É muito alto, é muito caro. Pra quem já ganha razoavelmente bem, já sente. Pra quem tá com a vida estabilizada, já sente bastante no orçamento. Agora imagina um mais pobre, como não vai sentir isso. Então, ir agora pro encontro do BRICS, no meio dessas duas crises, interna e externa, não é estratégico, só vai desgastar a imagem. E tem um outro problema ainda. Trabalhando com a ideia de que o Lula inventou uma desculpa pra não ir, tá bom? Porque também tem uma outra especulação. A outra especulação é: o Lula teve muito mais do que um acidente doméstico. Aconteceu algo muito mais sério do que com o Lula. Tem gente especulando em que o Lula teve um AVC. E aí eles estão ganhando tempo pra ver se ele melhora, estão ganhando tempo pra ver como é que vai ser, como é que vai organizar. É uma especulação. Repito. É uma especulação que ele tá dizendo. Mas, cara, se for real, pode ter tido alguma sequela, se demorou muito pra atender, né? Eu trabalho na área da saúde, sou enfermeiro, então eu sei, quanto mais tempo demora pra ser atendido, mesmo que seja rápido, às vezes ainda fica uma sequela pequena, tá? Então talvez pode ter acontecido isso mesmo com o Lula, por causa da idade dele também, pode ter ficado alguma sequela aí bem de leve, eles estão tentando aí, consegue se recuperar o mais rápido possível, tá? Porque até o momento a gente não viu nenhuma imagem do Lula. É muito estranho isso mesmo. Isso é uma especulação, mas espera que eu já vou abordar isso aí, tá? O terceiro ponto, pessoal, é uma briga interna, é um problema internamente no Brasil. Como assim, Júnior? Não tô entendendo. É uma briga dentro da própria esquerda, é um problema dentro da própria esquerda. Agora, meus amigos, explodiu um problemaço dentro da própria esquerda. A esquerda não vai botar a cara no canal de YouTube, no perfil de Instagram e falar isso aqui pra você, mas como eu tenho muito contato lá dentro, pra quem não sabe, já fui militante no movimento negro quando eu era adolescente. Nunca fui de esquerda, mas sempre fui muito sensível, né? A causas das minorias que a esquerda tomou pra si e transformou a dor dessas pessoas, né, em palanque político. Foi por isso que há muitos anos, né, eu parei de militar no movimento negro. E pra reforçar pra você que chegou aqui agora no canal, eu acredito numa luta pelas minorias, né, melhorar a vida das pessoas, acabar com o preconceito, com a discriminação, lutar pelo pobre, a favor do pobre, do gay, da mulher, inclusão e por aí vai, sem precisar ser de esquerda. A esquerda fez a apropriação disso pra depois que ela dá um golpe de Estado e meter o pé na bunda dessas pessoas. Qual é essa briga interna que tá falando da esquerda, pessoal? Não há um sucessor da esquerda e nem dentro do PT pra ficar no lugar de Lula. Não somente pra 2026, mas pros anos posteriores. Não há. Então o que acontece? O Lula já tá com 78 anos. Inclusive, o filho dele, aquele lá, agressor de mulher, mas porque é corintiano tá tudo bem e tal, é relativo, né? Se você for de esquerda, tá tudo bem. Se você não for da esquerda, você tá lascado, certo? Se você for filho do presidente e ainda for corintiano, tá tudo beleza pra você. O filho do Lula, ele chegou a reclamar: pô, meu pai tem 78 anos, a gente não tá cuidando dele, não. Chamou a gente de cuidador de idosos. Então, pessoal, com a idade avançada, Lula com a idade avançada, a esquerda, ela começou a ficar em pânico, porque ela viu que ela não conseguiu emplacar nenhuma liderança. Primeiro porque o PT não deixou, porque o PT, ele acreditava que ele daria um golpe de Estado com cara de democracia, que ele conseguiria se perpetuar no poder bem antes do Lula sequer ter problemas de saúde, bem antes da velhice do Lula, mas ele não conseguiu, graças a Deus. Que bom que ele não conseguiu. O PT, depois do que aconteceu em 2018, apesar do Haddad ter tido muitos votos e tal, mas eles não conseguiram emplacar o Haddad como líder, né? O PT, ele não aprendeu a lição. Deveria já ter levantado um outro líder. E graças a Deus que eles não fizeram isso, que eles não conseguiram. Ficaram somente focados no Lula, porque o Lula é o único capaz de unir, né, não somente o PT, mas a esquerda como um todo. A esquerda, ela venera muito o Lula mais do que as pessoas imaginam. Lula tem um forte significado para a esquerda de uma forma geral. PT, PSOL, PSTU, até mesmo o PCO. O PCO nem tanto hoje em dia, mas até o PCO tem uma certa simpatia com o Lula por causa do simbolismo que ele é. Da mesma forma que Jair Bolsonaro é para a direita. Então, meus amigos, e o pau tá comendo dentro da esquerda, o pau tá torando dentro da esquerda, o pau tá cantando. Vocês não fazem ideia de como tá o bagulho. Eles estão desesperados pedindo para Lula indicar logo alguém que ele abençoe, que ele passe o bastão logo para alguém, para eles trabalharem essa liderança, né? E também estão dizendo que estão brigando entre si para ver quem vai receber esse bastão. Obviamente, quem tá ali encabeçado é o Boulos. Só que qual é o problema? O problema é que o Boulos não é do PT. O PT, ele é hegemônico. O PT quer o poder só pra ele. Ele até divide o poder com o restante da esquerda, porque sem o restante da esquerda, ele não consegue avançar. Ele vai longe, mas ele não avança. Ele não alcança o que ele quer. Então, o PT é o seguinte: olha, quem fica no poder totalitário somos nós. Pra você eu dou um estado, pra você eu dou um ministério, pra você eu dou uma secretaria. Vamos fazer o seguinte: pra você eu vou dar metade das prefeituras do Brasil.
Brasil vão apoiar você em metade das prefeituras do Brasil, mas o governo federal, o Supremo, a presidência das câmaras são nossas. É assim que o PT trabalha. E aí, meus amigos, o pau tá torando entre a esquerda porque eles não externam esses problemas deles pra fora. É algo muito interno. É uma briga somente deles e acabou. Você não vai ver vídeo no YouTube, no Instagram de esquerdista falando isso. Nesse sentido, eles são muito reservados. Porque a esquerda, né, um bando de vagabundo, né, eles pegam dinheiro público, vão se encontrar em tudo que é lugar, vão se encontrar, pega celular ali, guarda, não, ninguém entra pro celular e tal, e aí eles quebram o pau lá dentro. Diferente da direita, que trabalha, isso dá pra fazer reunião, vou falar suas coisas na internet pra todo mundo ver. A direita não tem esse privilégio de criar estratégias ou discutir seus problemas no particular, como a esquerda faz. É por isso que você vê a esquerda avançando em vários pontos. Quando você vai ver a esquerda tá aqui, daqui a pouco tá ali. Você viu o Lula indo pra cadeia, pronto, beleza, daqui a pouco o Lula é presidente de novo. Você ficou assim, como assim? A esquerda, velho, se reunindo lá, se reunindo em particular. Você acha que isso não teve a ver? Claro que teve a ver. Então o pau tá comendo entre eles lá, porque o PT não abre mão do poder total, ou seja, de lançar um candidato à presidência que seja deles, e os outros partidos estão brigando, principalmente o PSOL, estão brigando dizendo, não, vocês já ficaram aí nem sei quantos anos no poder, porra. Teve Lula 1, Lula 2, teve a Dilma 1, Dilma meio, porque teve o impeachment, né? E agora Lula 3, não, tá na hora de vocês passarem a poder, deixar a gente governar um pouco, a gente precisa desse apoio de vocês, ou seja, o pau tá torando por causa disso, porque o PT não abre mão. E o PT também não tem uma liderança pra colocar no lugar do Lula. E qual é o possível acordo que tá rolando? A Prefeitura de São Paulo é um termômetro, porque o Lula não encontrou ninguém, nem mesmo dentro do PT, pra ele passar o bastão. Então ele tá observando o Boulos. Tá na reta final aí da campanha do segundo turno, você pode ver que o Lula tá mais participativo da campanha do Boulos. Por quê? Porque ele tá tentando trazer o Boulos pra dentro do PT. Essa é a estratégia. Porque o Lula, ele tá querendo acalmar os ânimos dentro da esquerda, né? Antes que a ficha dele pro inferno seja chamada. Ele quer deixar tudo resolvido, ele quer deixar o testamento político dele. Qual é o problema? O PT, ele não abre mão do poder. Beleza. O PSOL quer uma pessoa deles lá, né? Os outros partidos estão cansados de ser as mesmas pessoas do PT. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Boulos, trazer aqui pro PT, só que o Boulos ainda tem aquela coisa, né, dos outros partidos de esquerda, da extrema esquerda, do PSOL. O Boulos é extremamente fiel ao PSOL, estando dentro do PSOL ou não. Mesmo que ele vá pro PT, pra sair candidato à presidência em 2026 no lugar do Lula, caso aconteça alguma coisa, provavelmente, talvez, em alguma hipótese pode já ter acontecido, certo? O Boulos, ele vai continuar representando os interesses do PSOL. Entende o que eu tô falando? O Boulos saiu do PSOL, ele tá no PT, mas ele é muito ligado ainda ao PSOL. Então, por conta dessas problemáticas, que o Lula não saiu do Brasil pra ir se encontrar com o Putin e com outras lideranças do BRICS, que é de extrema importância. A coisa tá tão escandalosa aqui que não dá pra ele sair do Brasil. Ele não pode sair do Brasil agora antes de resolver isso, antes de deixar isso tudo arrumadinho. E o PT não tá satisfeito com o Lula, porque o PT queria soltar uma outra pessoa de dentro do partido. Só que ninguém embarcou, cara. Teve somente a Dilma ali naquele período, tal, que foi o poste de Lula, beleza. Mas olha só, a Dilma ficou super queimada, depois tentaram o Haddad e não deu. Me fala uma outra pessoa do PT, não tem. Eles estão vivendo uma crise sem precedentes, que das duas uma, ou eles aplicam um golpe de Estado logo e tomam o poder logo na tora, independente se é o Lula ou não, é o PT que vai estar no poder, ou então, meus amigos, eles vão ter que ir de Guilherme Boulos, e vão ter que levar o Boulos pra dentro do PT, pra ver se agrada gregos e troianos da esquerda. O problema é que o PSOL, provavelmente, tá resistente a isso. Então, é muita conversa, é muito acordo. E a outra especulação, como eu falei pra vocês, né? Tem gente especulando que o Lula não teve um simples acidente doméstico. Tem gente especulando em que o Lula, sei lá, teve um AVC. Ó, pra você ver, saiu um cardiologista de São Paulo até Brasília pra atender Lula, em cima da bucha. Poxa, quando você tem uma queda, um acidente doméstico, você vai pro pronto-socorro. Até mesmo o presidente da República tem uma espécie de pronto-socorro, mas teve que vir um médico de São Paulo pra atender ele em Brasília. Estranho. Então as pessoas estão especulando que aconteceu alguma coisa a mais com o Lula. E pra imprensa, pra mídia, né, pras redes sociais, eles lançaram a ideia de que não, só teve um acidente doméstico, machucou a cabeça, já viu o cara lá, o cardiologista dele, dizendo, não, ele teve um traumatismo craniano, mas tá tudo bem. Essa ideia de traumatismo craniano é pra mostrar que teve alguma coisa séria, e que é por isso que Lula provavelmente vai passar aí um tempo de molho, não vai botar a cara, enfim, a gente não sabe, é tudo especulação. Mas então ele tá observando o Boulos, tá na reta final aí da campanha do segundo turno, você pode ver que o Lula tá mais participativo da campanha do Boulos, por quê? Porque ele tá tentando trazer o Boulos pra dentro do PT, essa é a estratégia. Porque o Lula, ele tá querendo acalmar os ânimos dentro da esquerda, né, antes que a ficha dele pro inferno seja chamada. Ele quer deixar tudo resolvido, ele quer deixar o testamento político dele. Qual é o problema? A ficha do inferno. Caramba, mano, é um ponto muito, muito interessante, tá? Muito interessante. E na minha opinião, acho que até tem, mas a questão é que o PT, ele não vai querer colocar, por exemplo, nessa eleição de São Paulo, quem cresceu muito, na minha opinião, foi a Tabata. A Tabata cresceu bastante, cara. Conseguiu chegar a 9% e ela tava 4%, ela conseguiu crescer muito. E ela tem aquela coisa de conseguir falar com o público do Lula, né? O jeitinho educado, falar que vai lutar pelas causas e tal. Porém, talvez não é o perfil que o PT quer. Que a Tabata também, ela não é uma esquerda, ela é centro-esquerda, né? Ela fica ali no centro, ela vai negociando. O PT não vai querer colocar, até mesmo que eles falam que valorizam as mulheres, mas nesse momento eles não querem mulheres, tá? Eles viram o que aconteceu com a Dilma. Levantaram a Dilma aí, foi uma presidente que mais quase quebrou o Brasil, cara. Ou quebrou, né, cara? É porque o Brasil é muito rico. Se não fosse, o Brasil já teria sido quebrado muito
mas muito tempo. Então, assim, são 3 teorias muito boas, né? Teoria porque o Brasil está passando por uma fase econômica muito complicada, que o carro forte realmente do Lula era a picanha, era a carne, e nesse exato momento a picanha está muito, mas muito cara. O AVC, eu acho que também é um ponto muito importante de ser observado, porque pode realmente ter acontecido isso. E o terceiro nessa política, né, que eles estão negociando, tentando aí acalmar. A esquerda está um pouquinho nervosa, porque vê que o Boulos, ele não tem uma aceitação alta, né? Até mesmo o pessoal da esquerda não aceita o Boulos, né? O Bolis. Então, assim, tá complicado trazer alguém que venha substituir o Lula. Realmente, o objetivo do Lula é ser um Marte. Não tem como falar que ele não vai. Pro lado da esquerda, o Lula vai ser um Marte. Como para esse momento, o Bolsonaro também, nesse momento, ele é um Marte para o lado direito. Então, assim, e a diferença da esquerda para a direita é que a esquerda está realmente sem nenhum substituto do Lula, mas do lado da direita temos o Nicolas Ferreira, que pode substituir o Bolsonaro muito fácil, tá? Tem o Marçal também, que surgiu aí esse ano. Temos o Ricardo Salles também, que é muito inteligente, eu gosto muito. A Christian também, muito boa, sabe falar, defende aquilo que a gente defende, a direita. Então, assim, cara, realmente a esquerda ela tá apavorada porque sabe que o único que tem ainda força para não deixar a direita salvar o Brasil é o Lula, né? E se o Lula falecer, cara, quem vai ter essa força que o Lula tem, né? Do lado direito, a gente já tem bastante, como eu já disse. Então, assim, a gente tem bastante representantes da direita que pode assumir aí o posto do Bolsonaro. Então, são 3 pontos aí muito interessantes. Porém, ainda fico com a ressaca. Não, gente, a ressaca pode ter acontecido mesmo, porque o Lula gosta realmente, mas ele pode ter até caído aí. Mas a gente vai ter que ver, cara. Mas são 3 pontos aí muito importantes da gente observar, beleza? Comenta aí qual dos pontos vocês acreditam mais, tá? Ou vocês acreditam no meu ponto, que é a ressaca. Eu ainda acredito no pessoal do Twitter. Beleza? Então se inscreva no canal, deixa o like, até a próxima e eu fui!